Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Fábio, eu pertenço à Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ministério Pão da Vida, lá na Cachoeirinha. E eu queria conversar com os irmãos, trazer um tema aqui para a gente trocar algumas ideias, para a gente debater um pouquinho a respeito de um tema que não tem sido levado com tanta seriedade pela sociedade, até algumas igrejas também não têm tratado com a seriedade que merece esse tema, que é sobre casamento, né? A aliança de casamento. Mas antes, vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na tua presença, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Te pedimos, Espírito Santo querido, que o Senhor nos revele a tua palavra, que o Senhor tenha liberdade total de falar ao nosso coração. Ensina-nos a tua palavra, por favor, e que a gente possa não só aprender, mas aplicar em nossas vidas para que nós tenhamos um casamento, uma família saudável aos teus olhos. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém? Bom, casamento, aliança de casamento, né? Vamos estudar um pouquinho sobre aos olhos da Bíblia, né? Por quê? Se a gente pegar o Código de Processo, o Código Civil, lá no artigo 1511, fala que o casamento é a comunhão plena de ideias com direitos e obrigações dos cônjuges. Muito vaga, né? Dá margem a muitas interpretações, mas nós vamos estudar o casamento com base na Bíblia. Por quê? Porque foi o próprio Deus que criou o casamento. Não foi o Estado, não foi a sociedade. Foi o próprio Deus que criou a Bíblia, criou o casamento. Né? Foi o próprio Deus. Então, nada mais óbvio do que estudarmos o casamento com base na palavra do próprio Deus. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha que fala lá no artigo, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Ó, lá fala assim, lá foi a criação do homem, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que interessante. Deus criou o quê? O homem da onde? Do pó da terra. No original, essa palavra pó quer dizer poeira, ou seja, as menores partículas, né? Poeira, as menores partículas, elementos químicos da terra que conseguiu e formou o homem. Se nós formos observar, no corpo humano, existem mais de 60 elementos químicos retirados do pó da terra, retirados da terra mesmo, elementos químicos que são encontrados na terra, são encontrados no corpo humano. Fósforo, potássio, magnésio, cálcio, fosfato, e por aí vai. Bom, e essa é a formação do homem. Aí no versículo 7 foi a formação do homem. Vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 18, olha o que fala. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Veja que foi o próprio Deus que teve a decisão de criar o quê? A mulher, de criar o casamento. Né? Não foi uma instituição humana, mas sim divina. E no versículo 21 a 24, Deus descreve como a mulher foi formada. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que foi tirada do homem, o Senhor Deus fez a mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. É interessante notar, né, que, como disse Santo Agostinho, a mulher ela não foi criada a partir do calcanhar do homem para ser pisada, para ser subjugada, escravizada, maltratada. Também não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele, para humilhar ele, mas foi tirada da costela, do lado, né, próximo ao coração, para estar ao lado, para ser igual ao homem, para ser parceira, para ser protegida, amada, respeitada, para ser realmente companheira de Adão. Outra curiosidade, por que da costela? Eu estava vendo um estudo científico dizendo que na costela possui a medula óssea vermelha, ou seja, lá ela possui
constituída de células tronco, onde tem todo o material genético suficiente para criar um clone, para criar um outro ser. Olha que maravilha, né? Um Deus é maravilhoso, ele faz tudo perfeito, né? Tudo tem um propósito, tudo é planejado e com perfeição que Deus faz. E só um detalhe, né, que eu já ouvi muito isso em outras igrejas, que alguns irmãos falando que todo homem nasce com uma costela a menos. Não é verdade, tá? Todo homem nasce com a mesma quantidade de costelas que a mulher. Tá? O único que teve uma costela a menos aí foi Adão, né, que Deus tirou a costela de Adão para formar a mulher. Agora, de lá para cá, todos os homens têm a mesma quantidade de costelas que as mulheres. Ok? Bom, aí nasce a família, né? Nasce o casamento aos olhos de Deus. Então, praticamente toda a definição de casamento aos olhos de Deus está nesses versículos. Então, diante de Deus, o casamento é a união plena, união de ideias, de propósito, de fé entre o homem e a mulher. Agora eles serão uma só carne, né? São duas pessoas, mas uma só carne. Duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com condição social diferente, com escolaridade diferente, com histórias diferentes, passados diferentes, com necessidades diferentes, que voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, decidem se unir, decidem de comum acordo formar uma família, ter uma vida em comum. Então, só dessa pequena descrição, vemos que muitas coisas precisam ser colocadas na mesa para que o casamento prospere. O casamento ele não é um contrato, né? O casamento ele é uma aliança, é bem diferente. O contrato tem uma responsabilidade e tempo limitados. Quando fazemos um contrato com alguém para prestação de algum serviço, por exemplo, eu abro uma conta em um banco. Aí o banco me oferece alguns serviços, só que eu percebo que tem um outro banco que me oferece mais serviços, né? Um cartão de crédito sem anuidade, juros menores, mais produtos. O que eu faço? Eu decido, cancelo, encerro a minha conta nesse banco e vou para um outro. O banco, da mesma forma. Se o banco vê que não tem interesse comercial na manutenção da sua conta, o que ele faz? Ele unilateralmente, né, cancela, encerra a sua conta e pronto. Um abraço, cada um vai para o seu lado. Então, assim, o contrato é diferente de aliança. A aliança já é totalmente diferente. A aliança por responsabilidade, é ilimitada. É até a morte. Até a morte, mas tem alguns casos, né? Óbvio que tem alguns casos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que essa aliança pode ser rescindida, vamos dizer assim. Então, vamos ver o que Deus entende sobre o valor da aliança. Tá? Salmo 111, vamos dar uma olhadinha lá, Salmo 111, versículos 4 a 9, olha o que Deus diz lá. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Olha que interessante, né? Esse é o valor da aliança para Deus. Salmo 89, um pouquinho mais para trás, versículo 34. Aqui Deus fala: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então aqui está claro a importância da aliança para Deus. É um compromisso de fidelidade, de lealdade, retidão, confiança. Não tem espaço para desvios, para flexibilidade, para alterações. Ou cumpre, ou cumpre. Então, Deus ele criou e deixou regras. A palavra de Deus ele equipara o casamento a uma aliança. Então, a gente pode trazer alguns detalhes dessa aliança. Né? Então, a aliança, o que ela é? É um forte compromisso. Os parceiros da aliança eles se dedicam realmente ao relacionamento. Na aliança fazemos promessas,
E no casamento é a mesma coisa. Te amar, te honrar, te respeitar, cuidar. Concordamos também com certas condições, na alegria, na tristeza, na dor, até que a morte nos separe. Então Deus ele espera que a gente honre as promessas que a gente fez. Na aliança do casamento, nós compartilhamos. Em 1 Coríntios 7 fala que nós compartilhamos os nossos corpos no cuidado, no afeto, no relacionamento íntimo, compartilhamos nossos bens, não existe mais meu, seu, meus bens, sua dívida, não. Os meus parentes, os seus parentes, não, agora são todos nossos familiares, né? Então, a minha conta, a sua conta, não, agora são a conta da família, tá? Celular, né? É um só, né? O marido tem que ter a senha da mulher, a mulher tem que ter a senha do marido, é um só. Tá? Compartilhamos nossas forças para a manutenção da estrutura da família, para a criação dos filhos, para a estabilidade financeira. Então, olha o que, e outra coisa, olha o que o próprio Jesus disse lá em Mateus, capítulo 19, versículos 6. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus pegou essa parte do capítulo 2, de Gênesis, versículo 24, e acrescentou, né, que fala lá. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus continuou. Portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, Deus criou o casamento, do que Deus ajuntou, não separe o homem. Outro detalhe da aliança, a gente faz votos diante de Deus. E o voto que a gente faz diante de Deus, ele deseja que a gente cumpra. Não só ele deseja, como os próprios cônjuges desejam que esses votos sejam cumpridos. Lá não precisa nem abrir, mas lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, fala assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpre. Sério, né? Então, é uma situação séria. Deus ele quer que a gente cumpra esses votos, os cônjuges também querem que esses votos sejam cumpridos. Agora, como é que Deus faz parte? Né? Como é que Deus ele faz parte dessa aliança de casamento? Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, fala que Deus ele é testemunha da aliança de casamento. Quando nós fazemos votos de um casamento, Deus ele faz parte, ele é testemunha dessa aliança. Ele estava lá, ele foi convidado a participar. Ele fez parte do matrimônio. Então, quando um dos parceiros é nascido de novo, ou seja, quando nenhum dos parceiros é nascido de novo, ou seja, nenhum dos dois aceitaram a Jesus, nenhum dos dois reconheceram a sua condição de pecador, de que eles precisam de um Salvador, não se arrependeram dos seus pecados, não seguem a Jesus Cristo, se nenhum dos dois segue a Jesus Cristo, então Deus ele não tem uma participação ativa no casamento deles. Agora, se pelo menos um dos cônjuges recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconheceu seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, pelo menos um dos cônjuges segue a Cristo, Deus ele toma parte dessa aliança e ele santifica esse casamento. Né? Deus ele tem participação ativa no casamento desse casal, dessa família. Mas, porque lá em 1 Coríntios, vamos dar uma olhadinha, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Ó, lá fala assim: porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, quer dizer, o marido que é incrédulo, não recebeu a Cristo, não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não segue a Cristo, ele é santificado no convívio da esposa crente, da esposa cristã, da esposa que segue a Cristo. Da mesma sorte, a esposa que não é cristã, não recebeu Jesus Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, mas vive no casamento com o marido que ele é cristão, ela é santificada pelo
pelo convívio com o marido crente. Santificado aqui no original quer dizer o quê? Separado. Deus ele olha e separa essa família para ele. Ou seja, o parceiro incrédulo, ele é santificado, ele é separado pelo relacionamento com o cristão, do cristão com Deus. Então, o parceiro incrédulo, ele recebe os benefícios da aliança com Deus. E toda a família acaba sendo abençoada. Toda a família é separada, é santificada por Deus. Porque pelo menos um dos cônjuges segue a Cristo. Então, as bênçãos, elas atingem a todos, toda a família. Mas é bom, nós sempre bom deixar claro que as bênçãos atingem a família inteira. Agora, a salvação, o que acontece? A salvação, ela é individual. Não adianta eu ser cristão e a minha esposa não, ela não vai ser salva se ela continuar sem seguir a Cristo. Não. Agora, se ela aceitar, receber, reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus pecados e se começar a seguir a Cristo, aí sim ela vai ser salva. As bênçãos atingem a esposa que não é, ou a esposa ou o marido que não é cristão. Agora, a salvação, ela é individual, vai depender do seu relacionamento individual com Jesus Cristo. Amém? Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer para os irmãos, né, assim, no comecinho, né, essa primeira exposição sobre esse tema, né, sobre casamento. É um assunto delicado, difícil, né, mas deixar bem claro que casamento é algo muito sério, né, a gente não é um negócio banal, tem sido muito banalizado por aí. Ah, vamos casar? Vamos, beleza. Ah, vamos separar? Ah, vamos, beleza. Não, não é assim, para Deus é algo muito sério. Não é um contrato, é uma aliança. A aliança é um forte compromisso, exige responsabilidade, a responsabilidade é ilimitada. Então não é algo banal. Deus ele quer que a gente siga o que ele planejou no casamento. Então, quando Jesus ele falou para os judeus eles estavam muito preocupados em, eu quero separar mesmo. Não, não. Para Deus é uma aliança, é um compromisso muito forte, é uma responsabilidade grande. Então, muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer de tudo para preservar o nosso casamento, a unidade familiar, porque isso é de suma importância diante de Deus. Então, essa primeira, depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os papéis dos cônjuges, né? O papel da mulher, o papel do marido, divórcio, novo casamento, princípios para ter um casamento próspero, né? A base da própria Bíblia, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o teu doce Espírito possa continuar falando no nosso coração, nos ensinar como devemos nos comportar, que a nossa casa, o nosso lar seja repleto da tua presença, que o Senhor possa nos ensinar como devemos nos comportar, como devemos honrar essa aliança de casamento. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada lar que está assistindo, está acompanhando, está ouvindo essa mensagem, ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa entrar com restauração, que o Senhor possa entrar com perdão, que o Senhor possa entrar com salvação, com libertação, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada lar. Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai amado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Quarta-feira tem mais um pouquinho, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso. Lembrando, né, que todo domingo tem culto presencial lá na igreja de Ribeirão Pires. Tem o culto virtual também, às 10 horas, pelo YouTube. Nós temos também a escola bíblica dominical, às 10 horas, pelo aplicativo Team Link. Se você tiver interesse, é só mandar mensagem para a gente, que a gente manda o link para vocês. Então, quem gostou, pode curtir, quer comentar, comenta, que a gente vai apanha um pouquinho nisso, mas a gente vai responder as mensagens, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, Deus continue abençoando a família de cada um de vocês. Amém?